Bem-vindos a Filosofal e essa é a nossa maionese de camarão. Bom, eu começo picando a batata. Vou deixar a receita com as quantidades na descrição do vídeo. E eu estou usando a batata pequena. E aí eu começo cortando a batata mais ou menos no tamanho do camarão. A cenoura eu estou usando só meia cenoura pequena. Eu corto ela em palitinhos antes de picar, para poder garantir que eu vou cortar ela de um tamanho menor do que a batata, mais ou menos a metade do tamanho da batata, porque a cenoura ela é mais dura, então ela tem um tempo de cocção diferente da batata. Depois que a água está fervendo, a gente coloca os ovos. Eu vou usar aqui dois. Tenta não jogar o ovo assim como eu joguei, porque ele quebra, né? Então a gente coloca tudo junto para cozinhar ali. Jogo uma pitadinha de sal. É mais ou menos a quantia que eu uso de sal para o macarrão. Dá para perceber aí que só de legumes aí tem 2 colheres só. Se você quiser colocar mais coisas na sua, tipo ervilha, essas coisas, fica legal. Mas eu gosto de usar só cenoura e batata porque elas são mais neutras. Lembra que eu falei do ovo? Se deixar ele cair, ele racha e às vezes ele pode até vazar dentro da água. Note aí que eu só tenho uma quantidade ali, sei lá, uma colher grande. O ovo demora um pouco mais para cozinhar, então ele permaneceu. E aí eu uso a mesma água para colocar os camarões. Aqui eles vão ficar 2 minutos no máximo. Terminou, você reserva ele em algum recipiente e já joga uma água gelada nele para interromper a cocção. Mesmo processo do macarrão. Se ele ficar quente aí, ele vai continuar cozinhando e aí ele vai ficar borrachudo, o ponto não vai ficar legal. Eu gosto de deixar uns de 2 a 3 minutos ali. Porque a gente vai usar só a gema. Essa parte branca da clara, você pode picar ela e jogar no meio da maionese depois. Ou não. Fica a critério. E aí com o garfo a gente vem e dá uma amassadinha nele. Ele vai ficar nessa textura meio de farofa, ele fica parecendo uma farinha assim. É assim mesmo que tem que ficar. Depois eu vou separar aqui a clara da gema de um ovo cru. Então a proporção vai ser uma gema crua para 2 gemas cozidas. A gente vai manipular de maneira delicada esse ovo para separar só a gema mesmo. Depois de separar a gema, a gente nota que tem uma membranazinha ali. Rompendo a membrana, a gente vai derramar só o conteúdo da gema mesmo. Essa membranazinha traz um cheiro bem intenso de ovo cru que a gente não quer, então deixa ela separado aqui. A gente pode fazer um ovo com bacon para degustar uma outra breja. E aí não tem segredo, a base é essa massa aí. A gente vai misturar isso até ele ficar bem homogêneo, de desmanchar essas bolinhas aí. Depois a gente vai acrescentando pequenas quantidades de óleo. Eu gosto de usar o óleo mais neutro, tá? Não coloco óleo saborizado aí,
pra não atrapalhar o sabor que é muito delicado do camarão. Mas aí fica a critério, se quiser colocar outra coisa mais intensa aí, um azeite de oliva, fica a critério. Aí tem muita gente que vai falar assim, meu, por que você não usa no liquidificador e tal? Primeiro que o processo da maionese, eu acho que ele fica mais interessante se a gente fizer manual para ter o controle e como ele vai pesar na mão. Você sente batendo na mão, dá para sentir o peso da massa, você sente que ele misturou tudo, né? No liquidificador eu acho que fica muito grosseiro. E a tendência nas maioneses que a gente vê no liquidificador é ela ficar muito líquida. Eu não consigo ter a textura como eu quero. Geralmente aqui na mão eu consigo ter essa textura que você consegue perceber aí. Ela fica bastante pesada, bem dura mesmo. É bem parecida com aquelas que a gente compra no supermercado. Agora eu vou dar um exemplo aqui de quando a maionese está chegando num tamanho maior, ela acaba não ficando misturado. A gente coloca o óleo e aí vai tentar misturar, ela não vai incorporar, vai ficar assim, ó, todo talhado. O segredo para a gente conseguir contornar isso e deixar tudo bem misturadinho é pingar umas gotas de limão. Esse ácido vai deixar ela numa textura mais líquida, então ela não vai ficar tão durinha quanto a gente gosta. Mas assim, com parcimônia. Dosando o limão, a gente consegue liquefazer ela. Note que é só umas gotas, né? Estou usando umas 4 ou 5 gotas aí. Então, misturando o limão ali, a gente consegue deixar a massa um pouco mais líquida e ele facilita a mistura. Então, no final, a gente vai ter esse resultado aí. Para essa quantia de massa, dá para colocar muito mais óleo e dá para aumentar muito essa quantidade. Só que pela quantia de camarão que a gente colocou ali e também como eu quero ela mais dura, a gente não vai ficar esticando muito essa massa com muito óleo. Então é só isso mesmo. Aqui eu coloco uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. Enquanto eu estava fazendo essa maionese, eu deixei as batatas e o camarão lá na geladeira, porque a ideia é que esse prato seja servido frio, né? Então eu vou temperar com pouquíssimo sal aqui, porque o camarão ele já tem uma pegada um pouquinho mais salgada, um pouquinho com sabor próprio. Aí eu vou corrigir o sal da batata, se for preciso, né? E não tem segredo, só misturar tudo. Dá pra perceber que a quantidade de camarão tá bem mais alta do que a quantidade de legumes aí, pra gente poder aproveitar o máximo do sabor. Aqui eu vou colocar algumas gotinhas de limão para dar uma temperada, mas vamos lembrar que o limão ele causa aquele efeito na maionese que a gente perde a textura dela um pouco mais firme. Então, pouco limão aí, coloca o limão de acordo com... Tem gente que gosta da maionese um pouco mais líquida também, pode botar mais limão aí. Aí é só misturar tudo. Essa maionese ela pode ser consumida sozinha, ou com pão, com torrada. Se quiser usar um arroz branco, alguma coisa assim para acompanhar, fica legal também.
Note que a gente consegue colocar ali, ó, o camarão fica todo envolvido na maionese, então a gente conseguiu o que a gente queria, né? Se você curtiu a receita, curta, compartilhe nos seus grupos cervejeiros e até a semana que vem.